Valdemir, capitão Valdemir, ele é presidente da Unimil, Valdemir Medrado. Ele vai falar sobre os projetos da entidade e é um assunto extremamente importante. Vamos falar também aí da segurança, sobre essas gratificações, o que mais a gente pode falar? Sobre, enfim, no contexto geral, segurança do nosso Estado e também a sua administração em relação aí o posto de presidente da Unimil. Capitão Valdemir Medrado, seja bem-vindo, tudo bem, capitão? Muito bem, boa tarde a todos. Estaremos aí pronto para responder algumas perguntas que forem pertinentes e aquelas que a gente não puder responder, a gente deixa para frente, mas a tendência é respondê-las todas, especialmente na área de segurança. Tá bom. Presidente, o senhor assumiu agora, recente? Assumi agora dia 14 de janeiro. De janeiro, né? O senhor vai ter uma administração, de que forma o senhor vai encarar esse novo desafio e de que maneira o senhor trabalhará em relação a essa gestão? A tendência nossa como gestor da Unimil, durante esses 3 anos, sim, presidindo essa associação, que é uma referência na representatividade de policiais militares e bombeiros militares no Estado, exato, e quiçá até no Brasil, a tendência nossa é ter um maior entendimento entre os gerentes maiores, ou seja, entre os diretores maiores, os comandantes gerais dessas duas instituições. Por que eu falo isso? Porque até então nós temos uma celeuma de uma restrição à Unimil quanto a essas duas autoridades. Exatamente. Uma delas, eu já fui recebido no seu gabinete, um gentleman, que é o Coronel Helber, comandante do Bombeiro, é um estadista nato, e ele nos deixou muito à vontade, conversamos por cerca de 2 ou 3 horas, nos deixou muito à vontade para tratar dos assuntos dos bombeiros com ele, sem problema nenhum e sem nenhuma restrição. Já quanto ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves, aonde pertence a Polícia Militar, sou capitão da Polícia Militar, este eu ainda estou aguardando uma vaga na sua agenda, que desde 14 de janeiro a gente protocolou junto à sua assessoria e essa vaga ainda não foi disponibilizada a nós, para que a gente também apresente a nossa proposta de trabalho, que é a proposta do diálogo, do reconhecimento àquela associação que é nova, tem 4 anos de existência, indo para o 5º ano de existência. Então nós precisamos, com 4 anos, nova no quesito de fundação, exato, mas muito antiga no quesito de brigar pelos direitos daqueles que são seus filiados. Quando o senhor falou em direitos adquiridos, né? Então é simplesmente respaldar e defendê-los. Aí a entidade trabalha nesse sentido. Hoje nós, para buscarmos os nossos direitos dos associados, todos, quase que 99% estão sendo desembocados na justiça. Sim. O senhor é sabedor de que a justiça está abarrotada de processos. É verdade. Uma dificuldade muito grande de julgá-los. Muitas das vezes esses processos que são julgados, que é recurso, direitos daqueles que buscam, já quando são deferidos, pessoas já faleceram. E aí, como é que faz? Então, nós precisamos desses comandantes, desses representantes maiores dessas duas instituições. Quando eu falo representantes maiores, porque eles são representantes das polícias, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar junto ao Estado. Junto ao Estado. Mas representante daqueles que congregam na Polícia Militar, que são partes do meio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, são algumas associações, dentre elas a nossa. A gente surgiu com a vontade e o interesse de mudar o que é o quesito representação de militares. Porque militar, ele não é um ser alienígena. Aquele que só tem deveres, aquele que só a Constituição só serve para ele quando trata-se de deveres, e quando trata-se de direitos, remete-se ao artigo 142, que fala que os militares são regidos por regimes e regulamentos próprios. Ora, que celeuma é essa? Que coisa é essa? Que você pode usar uma legislação, que é a legislação mater,
dela deriva todas as demais legislações e utilizá-la em sua plenitude para cobrar deveres e, na hora de direitos, utilizar uma lei específica que, diga-se de passagem... Então está violando a Constituição. Ela violando a está Constituição. Completamente em contraponto. Até mesmo porque a Constituição ela foi editada num regime de transição. Exato. Então, eu entendo que aqui o legislador, para não trazer uma briga, uma celeuma contra os militares, fizeram o quê? Fizeram um acordo, um arranjo, para que essa parte militar mesmo, os militares não tivessem esses direitos, inclusive direito de expressão, às vezes que nós estamos vendo aí, restrito. E a Unibil tem brigado, o senhor como presidente, tem buscado esses direitos? Tem buscado esses direitos dos filiados, dos policiais? Nós queremos sim buscar esses direitos, porque assumimos agora, dia 14, estamos iniciando um processo de administração, tentando modernizar inclusive o processo de administração, e os 2 colegas nossos que nos antecederam buscaram esses direitos, travaram lutas difíceis de ser vencidas, e a tendência nossa é continuar neste mesmo caminho, porque a União dos Militares de Goiás, Unimil, veio com esse propósito de agregar aqueles que não estavam satisfeitos naquelas associações, clubes que tem por aí. Então, a União dos Militares de Goiás, ela não é a extensão do gabinete do governador. Ela não é a extensão do gabinete do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ela também não é a extensão do gabinete do comandante-geral do Corpo de Bombeiro, que é um gentleman. Mas ela busca o entendimento, ela busca o diálogo, e a nossa administração vai girar em torno da busca do diálogo com essas autoridades, não só essas, como outras, como o secretário de Segurança Pública, por exemplo, e outras autoridades do Estado. E qual foi o diálogo que a Unimil teve em relação com o comandante aí do Corpo de Bombeiros? O comandante do Corpo de Bombeiro foi muito, como eu falei, é um gentleman, nos recebeu um dia após a nossa eleição. Tratamos essa primeira visita nossa, foi uma visita de cortesia, e ele até nos procurou: cadê uma pauta de reivindicação, presidente? Eu falei: não, comandante, seria até meio que não razoável da minha parte trazer uma pauta de reivindicação no primeiro dia de visita que faço ao senhor. Essa primeira visita é uma visita de cortesia, mas o senhor pode ter certeza que logo, logo nós teremos pautas de reivindicação. E a primeira reivindicação que nós estaremos buscando junto ao senhor, Coronel Helber, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, é a adequação da escala de serviço dos bombeiros militares, que é um anseio atual. Diga-se de passagem, Excelência, está sendo disputada a nível judicial. E eu, no entendimento com os colegas que estão buscando isso a nível judicial, eu falei para eles, o comandante-geral do Corpo de Bombeiro nos abriu as portas, nos deixou livre, com uma liberdade para tratá-lo com o senhor, naquilo que for observado e que tenha condições de ser resolvido no meio administrativo. E assim nós faremos. Só iremos à justiça quando esgotarmos todas as condições administrativas previstas para que sejam atendidas aos bombeiros militares. Assim também como na Polícia Militar, quando nos for oportunizado. Sim, isso é da mesma forma, solicitou também um diálogo com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Silvio Benedito. Sim. No mesmo dia que protocolei, que liguei para a assessoria do comandante do Corpo de Bombeiro, antes eu já tinha ligado para a assessoria do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Silvio Benedito Alves. Ele tem a sua agenda sobrecarregada, entendo sim, entendo que será oportunizado um momento exato para que a gente vá e faça também essa visita de cortesia. E nessa visita de cortesia, claro que a gente já sabendo que já tem um tempo que a gente já assumiu,
a gente já leva para ele algumas pendências, algumas brigas, algumas, vamos dizer... Reivindicações dos colegas que estão nos ligando na Unimil todos os dias. Agora, para que a gente entre na casa de qualquer pessoa, meu companheiro, primeiro nós devemos ser convidados. Eu jamais entrarei na casa daquele que não me convida. Eu, quando sou convidado a adentrar na casa de quem quer que seja, eu tenho no mínimo que ser tratado com respeito e consideração. E é isso que eu aguardo. Tá certo. Muito bem, vamos ao intervalo e na sequência eu vou perguntar sobre os cortes nas horas extras em relação ao governo e também a gratificação, enfim, como que a sociedade está comportando em relação aí. Será que vai ter ausência do policial nas ruas? A gente vai falar sobre esse tema no próximo bloco, ok? Continuamos aqui com Valdemir, o capitão, presidente da Unimil, Valdemir Medrado, falando agora sobre essas horas extras que o governo cortou da Polícia Militar. Como o senhor está avaliando? Como que a Unimil o senhor como presidente está avaliando essa situação? Jota, temos recebido diversas vezes reclamações dos companheiros que vendiam suas horas extras para o Estado. E deixo claro que vendiam barato. Era uma mão de obra barata e que o Estado deixou de investir durante 60%, ou seja, retirou. O Estado fala que retirou, cortou gastos no aporte de 60%. Eu entendo que a palavra cortar gastos não é a principal, porque segurança pública, vidas, patrimônios, não é gastos, é investimento. Então, deixou de cortar, tirou o investimento no aporte de 60% dessas horas extras que eram pagas para os policiais militares em suas horas de folgas e as vendiam para o Estado e trabalhavam nesse intervalo. Eu quero dizer que vários colegas, vários policiais... Quando eu falo 60% aqui na capital, Certo. Porque no interior eu tenho notícia que foi cortado, foi integral em algumas cidades. Cortou tudo, acabou. Então o que acontece? Isso é ruim não só para o policial, que já tinha aquelas horas extras que vem lá de 2006, quando foi instituído o serviço extraordinário, o famigerado virtual. Desde 2006 que os policiais convivem com isso. Isso já estava sendo quase que incorporado em sua receita. Em sua receita, exatamente. Então, trazendo para o policial um prejuízo, para ele, quando eu falo prejuízo, financeiro. Agora, o prejuízo maior é para a população. Porque a retirada destes 60% aqui na capital traz, sim, uma redução de viaturas e, por conseguinte, de policiais militares na prestação de serviço ao povo. Situação delicada, né? Difícil de entender. Mas cortar na segurança, na saúde, na educação, não tem como. Tem como cortar.